Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do podcast da Nossa Juventude. Nós estamos na olaria, isso mesmo, recebendo pessoas aqui com suas histórias e relatos mais íntimos do seu processo com Ele, o Oleiro Divino. A gente já recebeu aqui pastores, presbíteros, já recebemos aqui jovens, líderes da nossa juventude e hoje, pela primeira vez, uma reparação histórica. Nós vamos receber a primeira mulher no podcast da Juve. Quem é ela? Eu digo já já para você depois da nossa vinheta. Muito bem, agora sim, em definitivo, a gente vai conversar com uma figura queridíssima, uma irmã querida que Deus tem nos dado e que não só eu tenho uma grande admiração por ela, eu tenho certeza que você também do outro lado, porque por mais que ela não seja desse ministério, vamos colocar assim, é uma figura que nós temos um carinho imenso, uma admiração tremenda. Vamos receber minha amiga, minha irmã Carize. Seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus, minha irmã. Como é que você está? Pai do Senhor Jesus, amigo. Pai do Senhor Jesus a todos que estão aí assistindo esse podcast. Eu estou bem, graças a Deus. Eu me sinto muito honrada por Deus estar participando aqui desse momento com você. É incrível, Carize, que sempre que a gente colocava, quem que você quer que vá lá no podcast? Irmã Carize, irmã Carize, irmã Carize. Como é a sua relação com o nosso campo, com a nossa juventude? Como é que é o seu olhar para aquilo que a gente tem vivido enquanto juventude aqui na Messejana? Olha, eu tenho uma admiração muito grande, né? Sempre por onde eu passo aqui na Messejana, eu exponho isso, né? E é um campo que eu admiro muito, é um campo que eu percebo que tem uma identidade pentecostal. Amém. E isso tem se perdido em alguns templos nossos, assembleanos. E eu me sinto muito feliz em cada momento que eu passo, os jovens querem conversar após o culto, né? Após uma festividade, um aconselhamento. E eu me sinto muito feliz realmente de todas as vezes que eu estou aqui nesse campo. Carize, é verdade mesmo. Toda vida que você termina a ministração e sempre quando você está por aqui, eu faço um esforço grande para ele ouvir o Espírito Santo lhe usar, ouvir o nosso Deus falar através de você. E é sempre para mim uma experiência maravilhosa. Mas eu vejo os jovens mesmo lhe abordando no final do culto. O que é que eles querem saber, Carize? Quais são as perguntas frequentes, né? Se você fosse abrir um saque, né? O serviço de atendimento ao consumidor, quais são as perguntas frequentes dos jovens, por onde você passa, não só Messejana, mas no todo? Geralmente, na sua grande maioria, os jovens, eles querem, assim, um renovo, né? Sábado retrasado eu estive numa congregação do campo de vocês e fui abordado por 2 rapazes. Eles pediram uma oração específica, porque eles achavam que ia ser só mais um mero culto, né? Eles disseram, não, mas nós sentimos Deus. E a gente vê que estão sedentos, perguntam como foi minha experiência nas vezes que eu passei, assim, em missões, né, tanto fora do Brasil como no interior. Pergunta como faz para se envolver em missões. Teve uma moça que me abordou e isso eu digo tudo para a glória de Deus, né? Sim, claro. Ela dizendo, eu quero ser um missionário, eu quero ser como você. Eu disse, Jesus, misericórdia, que peso, né? Porque a gente sabe que nós somos falhos, né? Que realmente a nossa base é o Senhor. E nós, por onde passamos, queremos glorificar o nome do Senhor. E isso é evangelho. Mas o que é que nos deixa feliz? Saber que o Espírito Santo está sendo glorificado, tem impactado vidas, tanto no campo de Messejana como por onde nós temos passado, né? Carize, quando você fala o seguinte, né, essa identidade pentecostal, que ela tem se perdido e aqui não é uma questão velada, né? A gente tem discutido a respeito disso. Por quê? Por que existe esse interesse, assim, de alguém, né, de algo, de alguma coisa, em minar essa fé pentecostal no nosso país e sobretudo no meio da nossa juventude? Eu falo isso porque você, uma mulher que está nas mídias digitais, você tem acesso aos conteúdos que viralizam na internet e eles são sempre assim, quando é no viés pentecostal, vai nesse caminho da chacota, vai nesse caminho de diminuir, né? E por que é que eu digo isso? Porque sim, nós temos essa chama pentecostal e queremos mantê-la. Qual seria, assim, para você, a sua visão a respeito disso? No caso, a nossa identidade pentecostal precisa ser preservada
para essa nova geração, né? A gente sabe que os nossos pais, quando eu digo pais, não somente fundadores, eram homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, mas que realmente, por seu zelo, tiveram alguns erros, né? E aí nós tivemos um crescimento acerca disso, uma melhora. Só que, ao mesmo tempo, devido tanta criação de outros ministérios, outras vertentes, essa questão da leitura, essa acessibilidade à internet... Há muitas outras fontes de consulta. Muitas outras fontes. Então, acabou que vai atraindo, né, os nossos jovens para pessoas que têm perspectivas diferentes, né, do nosso credo. Então, essa identidade pentecostal não é somente a cultura assembleiana. É muito além, né? É diferente, sim, porque sim. Evangelho é uma coisa e a cultura assembleiana é outra, sim, né? Sim. Essa questão dos costumes, da nossa liturgia, isso é o sistema assembleiano, a cultura, que, claro, a gente faz por questão de organização, né? E com muito respeito a gente honra isso. Mas o Evangelho é justamente esse poder de Deus que nos tira do pecado, que nos gera um perdão, uma transformação. Esse ser cheio do Espírito Santo, porque há uma confusão entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo, né? Porque você pode ser cheio e não ser batizado. Como você pode ser batizado no Espírito e não ser cheio do Espírito Santo. Então, quando a gente preserva essa identidade pentecostal, o que é? É um crescimento na graça, né, e no conhecimento. É não deixar a oração de lado, né, e ficar só na letra. Não é só ficar na letra e deixar a oração de lado, né? E preservar no sentido de que Deus, mesmo querendo o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, para quê? Qual o propósito? Deu ganhar almas para Jesus, né? Esse é o propósito. Tem que ficar claro isso, né? Qual é o propósito? Exatamente. Por trás dessa minha intenção. Não é só para me ter ali um momento efêmero, claro. Não. É um revestimento, é uma capacitação para um propósito divino, Perfeito, né? Perfeito. Que a igreja está aqui na terra pelos motivos de adorar o Senhor e proclamar as boas novas. E aí essa identidade, eu preciso ser batizado no Espírito e ser cheio do Espírito. Então, tem essa confusão, porque muita gente quer ser cheio, mas não está crendo mais na evidência no falar em línguas, né? Então, a gente precisa ter essa identidade de quê? De pessoas que tenham fruto do Espírito, que sejam cheios do Espírito e sejam batizados no Espírito para formar discípulos. E uma coisa que eu ouvi, que eu aprendi com a anciã, agora no Congresso Nacional da IBD, uma desbravadora, eu não lembro o nome dela, eu tirei até foto com ela, e fizeram uma homenagem a ela, porque ela foi uma das primeiras professoras, né, que saiu aí pelo Brasil afora nesses congressos. E ela disse assim, para mim, para outras jovens que estavam lá, ela disse, obedeçam seus pastores. Amém. E aquilo ficou tão marcado em mim, Felipe, porque assim, os nossos pastores, eu sei que não são perfeitos, né, não existe liderança perfeita no seu Senhor, mas são ungidos, são homens de Deus que merecem respeito. O anjo da igreja. Isso, merecem respeito, estão ali com a responsabilidade de nos orientar, né, além da palavra, óbvio, a chegar no céu. Então, eu manter essa identidade pentecostal também é eu estar submissa à liderança. Não há ministério aprovado se eu não sou submissa à liderança. Meu Deus, é forte. Não há vocação de sucesso se eu não sou uma pessoa submissa à liderança. Porque a gente diz assim, não, mas Deus me enviou. Foi Deus que me mandou. O pastor está me embarreirando. E não é assim, porque ele também está ali orientado por Deus. Então, se você tem um chamado, seja qual for a área ministerial, vai acontecer, né? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, então você vai ser submisso. Eu não acredito em pessoas que dizem ser cheios do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo e não andem debaixo de uma autoridade espiritual. E a gente vê muito isso, né? Eu vejo isso, a dificuldade de alguns pastores, principalmente dirigentes de congregação, que diz, olha, eu estou aqui com jovens pregadores que já são obreiros, são auxiliares, e querem pregar e sair toda hora.
Não tem tempo de Não congregar. congrega. Não congrega, né? Não serve na igreja local. Meu Deus. E isso é muito danoso, Com certeza. né? Porque, assim, fica como se fosse um mercantilismo de ministério, né? Ah, eu tô todo tempo pregando, eu não tô ali recebendo, não vou para a doutrina. E eu quero até deixar claro aqui que sempre eu recebo o convite da Messejana para me pregar na terça, né? Que é lá. À festividade do Ministério Feminino de vocês. E assim, quando eu não tô num semestre que eu não tô tendo disciplina na terça, eu não atendo convites, porque eu estou na doutrina. Perfeito. Aí alguém me abordou e disse assim, irmã, mas a sua igreja é tão grande, o seu pastor não vai sentir sua falta, né? Mas assim, eu preciso receber, eu estou debaixo da autoridade pastoral, eu sou assembleana desde o ventre, né? Então eu cresci em escola dominical, eu cresci em culto de doutrina. E eu não acredito em pregadores, em missionários, em pessoas que se dizem ser cheios de Deus, que não sentam para ouvir a doutrina, que não ceiam, que não servem na sua igreja local. Eu sirvo na minha igreja local, o meu pastor sabe a minha agenda, sabe onde eu vou. Esse semestre eu vou estar na faculdade, eu disse para ele que eu vou me ausentar, mas vou assistir online. Não é a mesma coisa, mas ajuda, né? Sim, claro. Mas assim, deixar muito claro que para a gente ter essa identidade, nós precisamos ter o Espírito Santo nos dominando e essa submissão à liderança. E é tão importante, cara, você tocar nesse ponto, porque a gente, todo mundo, você vai falar com um jovem, eu quero saber meu chamado, para que Deus me chamou, Aí quando a pessoa descobre isso, na cabeça dela, pronto, agora ela está autorizada a fazer, e se qualquer coisa colocar no meio disso, é um empecilho, estão tentando, né? E aí, às vezes, a pessoa realmente precisa de um tempo para primeiro ser treinado, primeiro ser edificado, e aí sim você cumprir esse chamado, né? Entre o menino Davi, ungido entre seus irmãos, e o rei Davi, a gente tem um espaço grande de formação. E eu vou colocar um ponto importante nessa nossa discussão, que a gente já começou assim, né? Já foi para cima, rolo compressor, fazendo um monte de perguntas. Mas uma coisa que me chama a atenção nisso um certo pastor uma vez falou que sempre com a Bíblia na mão, sempre se preparando, o sermão da terça, o sermão da quinta, o sermão do domingo, e aí ele naquela busca e ouviu Deus falar com ele. Que horas você vai ler a Bíblia? E aí ele disse assim, senhor, eu não estou entendendo, né? A coisa que eu mais estou fazendo é assim, não. Que hora que você vai ler a Bíblia para você? Porque às vezes a gente também tem isso, né, cara? E você como uma pregadora da palavra, eu quero lhe perguntar isso, né? Como é que você faz o seu tempo de devocional para você? Porque às vezes eu não sou um pregador, longe disso, né? Mas a gente vê aquele texto, rapaz, isso aqui, essa mensagem assim para falar aqui, tal. A gente está sempre com aquela cabeça, né, em levar esse ensino para o púlpito. Mas que hora que aquilo fala com a gente, que hora que a gente tira aquela palavra para nós? Como é que é esse teu tempo com Deus nesse sentido? Amigo, eu comecei a ler a Bíblia praticamente assim, sistematicamente aos 7 anos de idade, né? Minha mãe sempre nos incentivou a ler a Bíblia, a orar, nos ensinou a importância. Então, eu como sou um pouquinho metódica, eu consegui seguir isso, né? E quando eu tinha 12 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia toda. Eu não sei realmente quantas vezes eu já li. E eu sempre tive o meu devocional, né? Quem me conhece de mais perto sabe que todos os dias eu faço o meu devocional diário. E eu vejo isso uma fragilidade muito grande, né? Eu leciono até sobre essa disciplina em algumas escolas de missões. Me parece assim Deus, assim, né? Porque é algo que realmente eu pratico. E eu vejo que o nosso tempo, ele é dotado de prioridades. Não existem pessoas que possam dizer, eu não tenho tempo para ler a Bíblia ou orar. Isso chama-se prioridade. Eu sei que a vida é corrida, você trabalha, você estuda. Todo mundo está fazendo alguma coisa, é isso. Mas você precisa ter esse tempo, né, de ouvir Deus, de parar para ouvir Deus. E entender que sempre quando Deus me dá algo, eu vou pregar em um canto tal. Mesmo assim, eu já faço meu devocional e depois eu vejo o texto, escuto Deus e entendendo que aquela pregação primeira é para mim. Fala com você, amém. Né? É isso. Não existe eu pregar só para o outro.
Então, a pregação primeiro é para mim e sempre fazendo um devocional diário. Não como uma mera liturgia, né? Mas assim, com a sede e fome de Deus, de receber. Eu preciso de Deus, eu preciso ter o meu relacionamento com Ele, porque evangelho é relacionamento. Então, Deus vai se tornar muito distante. Isso vai ser algo muito mecânico. Vira muitas coisas, menos, né? Isso, nunca vou ter experiência com Deus, nunca vou ouvir Deus, sempre vou ouvir através de outros. Então, eu preciso ter esse tempo de devocional. Seja você que gosta de pregar, de louvar, né? Os músicos, todos nós, pastores, todos nós precisamos ter um momento a sós com Deus. Aquele momento em que a gente deixa o celular de lado. E tem esse momento, cara, isso tem que ter, né? Tem que ter. Todos os homens de Deus tinham esse momento, tem que ter, né? Se a gente de deixar o celular, de tirar o celular. Sim, o próprio Cristo, né? Ele tinha esses momentos a sós com o Pai. Sim. E é o nosso maior exemplo, isso. Mas você vê também homens como Daniel, né? Que era um homem também ocupado, tinha suas funções no governo. E todos os homens e mulheres da Bíblia, né? Que tinham esse momento realmente de oração, né? De meditação. Tremendo. Eu acho fantástico a gente colocar isso, porque você falando sobre... Primeiro, essa palavra fala comigo, né? Eu li em algum lugar, eu sou como o autor de Hebreus, eu não sei as referências, eu digo assim, alguém em algum lugar disse, né? Assim, o autor de Hebreus, ele coloca assim, né? Ele nunca diz quem, ele sempre está dizendo alguém. E eu li em algum lugar que, né, se escreveu num púlpito de uma determinada igreja, se Deus não falou com você, não fale conosco. Eu nunca me esqueci dessa história, porque eu acho que é justamente isso, a palavra primeiro fala conosco. E uma vez ela falando conosco, a gente está habilitado a passar aquilo adiante, a falar para as pessoas. Só que a gente tem que ter o espaço para que essa palavra fale conosco. E tem que ser através do devocional, das disciplinas espirituais. Mas, Cariza, a gente falou aqui sobre você ler na Bíblia aos 7 anos, e eu conheço você e sei que isso não é um exagero da sua parte. Não dá, eu acredito que você não saiba quantas vezes realmente você leu a Bíblia. Mas eu quero te perguntar, voltando um pouquinho para o início, né? Assembleiana de berço é diferente de ser outra coisa? Como foi esse processo da tua infância até aqui? Fala um pouquinho para a gente. Pronto. A minha mãe se entregou a Cristo, né? Estava no 6º mês de gestação. Eu sou a caçula de 3 filhos. E aí essa irmã falou de Jesus para minha mãe, era uma idosa, hoje ela já dorme no Senhor, irmã Minervina, e levou minha mãe para um ponto de pregação, né? Eu sou nascida e criada ali no bairro José Walter. Uhum. E a minha mãe se entregou a Cristo. 6 meses depois, o meu pai se entregou a Cristo também. Meu irmão já tinha 5 anos, a minha irmã 7. E aí foi quando eu nasci. Eu nasci em uma época em que o nosso ministério era um pouco mais rígido, né? Em que tinha os costumes de ir todo de branco na Santa Ceia. Eu me lembro que eu tinha um vestidinho branco. E assim, para mim, eu amo a Assembleia de Deus. Já estive em outros ministérios, né? Até porque convivi com pessoas de outros ministérios por ter passado em escolas interdenominacionais. E eu sei que existem pessoas de Deus também em outros ministérios. Mas, assim, eu amo muito o ministério assembleiano, né? Eu não me vejo em outro ministério, só se realmente fosse Deus, né? E, assim, para mim é maravilhoso. Eu cresci em EBD, uma infância que eu tive uma professora e ela me deu aula aos 6 anos, e quando eu tinha 6 anos de idade, e a professora Ana Lúcia. E em 2022 eu fui pregar numa congregação nossa do campo da Tereza Cristina, lá na congregação Vila Betânia. E eu não sabia que ela congregava lá, porque ela morava no Zé Walter, né? E quando ela soube que eu ia pregar, que ela não sabia que eu estava pregando, ela disse para o pastor da igreja que tinha me dado aula. Tinha te dado aula na escola bíblica. Quando eu a vi, Felipe, foi assim uma emoção, porque eu me lembro muito dela, de todas as minhas professoras que eu tive, né? Claro que toda a educação cristã foi da minha família junto com a igreja. Sim. Porque a igreja tem esse papel de educação cristã, né? Através da EBD, da doutrina, dos seminários teológicos. E assim, foi marcante para mim, sabe? Quando a minha mãe, ela também terminava um ensaio, estava no ensaio de senhoras, né?
E aí, saindo já um pouco da EBD, tava no ensaio de Senhora e ficava um monte de criança, tudo a gente brincando no pátio da igreja. E hoje eu tenho amigos que são pastores, missionários, né? Infelizmente, das meninas da minha turma, só eu que realmente, para a glória de Deus, me destaquei no ministério. Algumas se desviaram, né? Mas tem outras ainda que congregam. Mas os meninos, praticamente todos se sobressaíram, né? Hoje tenho amigos que estão na África, em Burkina Faso. E assim, é maravilhoso você quando revê aquele carinho, né? Aquela lembrança. E é maravilhoso passar a infância e servir ao Senhor, né? Ter toda essa base, né? Conhecer Deus desde a infância. E deixa eu te perguntar uma coisa, Carize. Você teve o contato com o Evangelho ainda criança, cresceu na igreja, mas qual foi o momento que você entendeu a chamada, né? Qual foi o momento que você olhou para a sua bagagem e falou, opa, Deus colocou coisas aqui na minha bagagem para essa viagem, né? Como foi que você entendeu isso, essa chamada? Como foi que você respondeu a isso? É interessante porque desde criança eu sempre evangelizei. Os meus pais sempre foram referência nisso. Havia os evangelismos e na época não existia evangelismo só para criança. Então a gente ia com os pais, né? E todo mundo junto. Todo mundo junto. E eu entregava aquele folheto, a mãe sempre conta, e eu tenho algumas lembranças. E eu me lembro que a gente ia com um irmão que já dorme no Senhor, que inclusive é pai desse missionário que está em Burkina Faso. E o meu pai, eu ia na garupa do meu pai na bicicleta. Para um local chamado Ipalmirim, que hoje está bem desenvolvido, é perto ali do Zé Walter. E a gente ia, e na época eram poucas casas, eram 3, 4 pessoas. E a gente ia com aquela caixa, e foi algo que me marcou muito. Então, desde criança, eu e os meus irmãos, a gente sempre foi ativo em evangelização. Aos 12 anos, o meu pai foi ser dirigente de igreja. E aí começou as minhas experiências sobrenaturais. Por quê? Porque foi a época que eu mais enjoei. A gente foi para uma igreja, o Campo da Teresa Cristina, onde a região era muito pesada espiritualmente. Então, havia manifestações malignas frequentes. Então, eu vi coisas assim a olho nu do reino espiritual, né? As batalhas. E foi quando eu aprendi realmente essa questão de expulsar demônios. E eu vejo hoje uma falha muito grande que a gente precisa expor mais sobre essa questão para os nossos jovens. Quando houver uma manifestação, não ter medo, né? Saber que você tem autoridade no nome do Senhor. É o Senhor que faz. Ele deu autoridade à igreja para repreender os espíritos malignos. E aí começou, assim, eu me desbravar em jejum, né? Só que eu nunca imaginei que eu ia para essa área de missões, nem para o ensino, nem para a pregação. Eu só cantava na época. Na época eu já tocava todo instrumento de percussão e tocava bateria. E aí eu queria muito aprender a tocar violão, né? Porque às vezes a gente ia para uma casa de praia. É mais fácil, né? Isso, e não tinha ninguém que tocasse. Aí eu, não, vou aprender. Aí eu aprendi alguma coisinha. E aí eu passei por grupos de louvor, né? Por conjuntos, regência. E aí eu fui nessa área só do louvor. Então não imaginei que Deus ia estar me levando. Quando foi no ano de 2009... haviam promessas na igreja de que Deus iria levantar jovens para missões. E eu já conhecia uma escola de missões específica que atua aqui no estado. E aí eu imaginava, não, eu não tenho chamada específica para ir. Eu não tinha mais esse interesse, né? Mas depois eu sempre ajudei minha congregação em evangelismo. Depois me deu o desejo. Eu fui em 2009 para essa escola. E foi quando, assim, Deus foi me levando, me guiando, porque as oportunidades, Felipe, vai surgindo, Deus vai te direcionando e às vezes você não entende os propósitos de Deus na hora. E uma coisa que eu sempre me indaguei, qual era o meu chamado? Quando eu terminei o ensino médio, eu queria saber, Senhor, onde é que tu quer me usar? Qual é o curso que eu vou fazer na faculdade? E eu ficava muito conflituosa. E aí eu fui fazendo todo escola. Jovem, né? Pois é, eu fui fazendo escolas de missões, Deus foi ampliando, passei por 8 escolas, né, curtas, que a gente fala de férias, e foi quando, em 2014, eu senti de fazer uma escola com prático transcultural.
E aí fui me aconselhar com o pastor presidente, e eu me lembro que eu queria ir para Jocum, né? Aí o meu pastor apresentou que vinha a EMAD e tal, que seria melhor eu ir para a EMAD, e eu obedeci, né? E foi realmente, eu quero fui crer. para a EMAD, a primeira turma da EMAD Nordeste, foi em 2015. Fui para o meu prático em Cabo Verde, né? Que para mim, assim, surreal. Assim, a África eu desmistifiquei isso que a mídia passa da África, que é só pobreza, que é só miséria. Tem essa desigualdade. Mas também tem pessoas ricas, eles são muito inteligentes, linguisticamente, né? São poliglotas, pelo menos os cabo-verdianos. E fala muito, né? Português, francês, inglês. Isso, o árabe. Eles são bem... Então, assim... Mas porque ali também é a madre da humanidade, né? Assim, é o útero, né? Da África ali, a gente recebe toda a carga genética que a gente pode imaginar nesse sentido. Mas continue. Aí eu fui para esse prático, né? E só que é interessante, Felipe, essa questão de missões. Eu queria até abrir um parêntese aqui, porque eu vejo muitas pessoas postando missionário é fulano de tal. Às vezes manda solicitação para o meu Instagram, missionário tal, que nunca evangelizaram na sua igreja, nem nunca fizeram um projeto missionário, nem estiveram em uma escola de missões. Você vê que é muito por título. Tô entendendo. Né? Muito assim, para chamar... Faz como uma chancela, né? Isso. E você ser um missionário, você obedecer ao chamado de Deus, seja específico ou geral, não é um status, não é uma posição para mim ter um auto reconhecimento ou dizer que eu sou maior do que o outro, né? Então é muito importante a gente pontuar isso. Missões realmente tem que ser com a motivação correta, de glorificar o Senhor. Tudo que a gente faça para Deus. Então eu fui para Cabo Verde, assim, eu amei. Quem sabe um dia eu volte. Mas é muito interessante as coisas de Deus, porque eu tenho um sonho particular, né? E aí envolve ministério. E aí eu digo sempre para Deus, Deus, eu quero fazer o que tu quiser comigo. Eu tenho os meus sonhos pessoais, mas nunca quero que eles se sobressaiam aos de Deus. Amém. Entendeu? Eu sempre quero fazer o que Ele quer. Senhor, é tu que está me orientando, é tu que está me guiando. Amém. E eu acho que a gente precisa se desprover desse eu, né? Porque sempre, às vezes, a gente quer forçar ministério, a gente quer forçar chamado. E Deus não quer a gente indo ali, indo por ali. Ele tem outro chamado, né? E eu percebo que isso está muito forte no meio dos jovens, principalmente pregadores, que querem ser pregadores. E eu incentivo que sejam, mas com um viés muito deturpado. De sempre querer aparecer, de sempre, não, eu faço, quando Deus começa a usar, né, seja também na área de missões, eu sou missionário, o título, né, e assim a gente precisa... A credencial, né? A credencial, né, aí muda o tom da voz, aquela muda toda, tem todo um marketing, né, e a gente sabe que isso não é legal, não convém aos santos, né, não estou dizendo que você repostar uma foto que alguém tirou com você, estou falando nesse sentido de usar o ministério, a vocação, como um meio como se fosse um trampolim de reconhecimento pessoal. Que é o que a nossa sociedade mais aprendeu a naturalizar, né? Sim. A gente vive hoje a cultura do eu. Né? A gente está sempre, o tempo todo, pedindo às pessoas para olhar para nós, né? O que a gente está fazendo, onde a gente está indo. Até uma discussão que a gente teve aqui num outro episódio, o nosso pastor nos deu a honra de vir aqui, pastor João Batista, ele falou justamente isso, né? As pessoas têm essa necessidade de se afirmar, né? E se ela não postou, ela não foi. Se ela não postou, ela não viveu. Se ela não tem a prerrogativa, a credencial, ela é só mais alguém. E o que é ser só mais alguém, né? Nosso primeiro chamado, eu quero crer que é estar perto de Jesus. O resto, depois disso, é consequência da nossa entrega. Mas, Cariza, eu quero te perguntar uma coisa, e vai muito já de encontro a esse ponto que você colocou. Você é uma mulher que tem dado o seu melhor, né? Para estar obedecendo ao chamado, obedecendo aquilo que o Senhor te otorgou a fazer, que é pregar o Evangelho. E eu digo sempre que estar ouvindo a ministração, ver Deus lhe usar, é sempre assim uma coisa muito inspiradora, até para qualquer pessoa. Acredito que não só para jovem, mas para quem está ali, né, tem aquele desejo de ser usado, vamos colocar assim, né?
simplificar o processo. Aí você falou o seguinte, olha, alguém lhe abordou, né? Eu quero ser como você, tal, tal, tal. E a gente tem aquele sentimento, mas eu sou falha, etc. E é verdade, etc. Porém, eu vejo que a nossa juventude tem uma carência por referência. E Sim. É incrível, assim. Eu não estou falando mais nem só do contexto cristão. Vou voltar para ele, para dentro da nossa realidade, que é o que realmente importa. Sim. Mas até fora disso. Né? Os atletas, as figuras públicas, os grandes líderes, todos eles têm, assim, situações que você olha e diz assim, em quem se espelhar, né? E é necessário que haja. Então, como é que você encara isso, assim? Como é que você encara essa responsabilidade de mulher, pregadora da palavra, assembleiana, pentecostal? O que é que passa na tua cabeça quanto a isso? Quando você vê uma menina lá embaixo, um jovem lá embaixo olhando para você e talvez, assim, também querendo não estar ali por estar, mas obedecer essa chamada. Sim. Já é um peso muito grande essa questão de você ser sal e luz. Você ser um reflexo de Cristo, você ser um discípulo. Porque há uma nuvem de testemunhas que estão te observando. Perfeito. Né? Então, assim, já é pesado demais, não no sentido que o evangelho seja ruim, Sim. mas a responsabilidade individual. Então, quando alguém te aborda e fala assim, você diz, meu Deus, né? Misericórdia de mim. Mas, assim, eu fico feliz no sentido de ser uma referência para alguém. Eu já passei até por escolas, dou aula em escolas de missões para adolescentes, e às vezes eles, tia, né, já vê você mais velha, assim, já chama logo tia, né? A gente fica cheio de sobrinhos. E a gente vê realmente essa carência de referência. Deixa eu contar uma história aqui, rapidinho. Sim. Você falou sobre tia. Não, deixa pra lá. Não, fale. Não, uma vez um pastor dando uma doutrina, ele falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, criança não mente, viu? Fica atenta ao que as crianças dizem. Eu descobri que eu tinha envelhecido por causa de uma criança. Aí eu olhei para aquilo, como assim? Eu amo esse homem de Deus. Não vou falar aqui questão de ética, né? Mas se ele assistir, ele vai saber que é dele. Que é essa história dele. Ele falou assim, eu estava num supermercado uma vez, fazendo minhas compras, e aí o menino passou correndo de uma vez, no corredor pro outro, esbarrou em mim. A mãe dele, menino, o que foi isso? Assim, mãe, eu esbarrei no velho. Aí ele disse que ali ele... Opa, rapaz, eu acho que a idade chegou para mim. Então, enfim, é uma história totalmente desnecessária, mas no contexto aqui. Sim. Mas eu achei legal dividir contigo. E assim, o bom é que a gente envelhece, né? Porque assim, isso é a vida. E isso é glória para Deus. Cada ano que você faz a idade e vai passando, você vê... que Deus tem te conservado aqui na Terra para um propósito. Sim, com certeza. Né? Porque a gente vê muita gente jovem aí mesmo dentro da igreja que o Senhor resolve guardar. Então, se eu estou aqui na Terra, é para um propósito. Há algo a ser feito, né? E qual é o propósito da minha vida? Glorificar o Senhor. Se eu estou sendo uma referência por onde eu passo, em seminário, em escola de missões, em igrejas... Glória a Deus para sempre por isso. Amém. Né? Porque a glória é para Ele. Não existe a gente roubar a glória de Deus. Nós precisamos voltar nesse quesito e trazer Cristo novamente para os púlpitos, para a nossa vida, para o nosso coração. Amém. Né? Para os elogios... E você entende que o irmão, ele não está te bajulando, ele não está te babando. Você entende o carinho, né, a admiração, por conta até dessa ausência de referência. Com toda certeza. Principalmente moças, né? Mas, assim, sempre devotar para Deus. Amém. Saber que é Deus que está fazendo, que é Deus que sustenta. E eu fui abordada por um rapaz lá do campo da cidade. E é um grande amigo e ele tem problemas de inconstância espiritual. Uhum. E aí ele diz, Cariza, como é que você se faz para se manter tão constante? Eu sempre vejo da mesma forma você... Claro que a vida do crente é prosseguir para uma melhora, para um crescimento. Sempre, né? Mas eu entendi a colocação dele. Ele disse, qual é o segredo? Eu disse, não tem uma fórmula mágica. O segredo de quem me conhece já desde a adolescência, eu falo adolescência porque pessoas até que me conheceram na infância, é o quê? É vida devocional com Deus. Amém. Em todos os momentos, Felipe, que eu passei por conflitos, por tristezas,
por palavras negativas, que sobrevêm, faz parte das aflições do ministério. Pastores sofrem isso, missionários sofrem isso, líderes, você já deve ter sofrido isso. Paulo sofreu isso, né? Quem dirá nós, né? Jesus sofreu isso. Então, assim, todos esses momentos, quem me sustentou? Quem me manteve constante de estar fazendo a obra, independente da escassez, independente se eu estava bem ou não, emocional? O Senhor. Através de quê? Da palavra e da vida de oração. Então, eu vejo com muita alegria essa questão de ser uma referência para os jovens, né? Para os irmãos. Eu fico muito feliz por isso, porque o nome do Senhor é glorificado. E eu vou até acrescentar nessa sua fala uma segunda pergunta, que é justamente isso. A constância é você enxergar as prioridades. Isso está posto. E a gente vê na sua vida. Muito bom ver, ouvir e ver isso. Mas eu quero te perguntar, Cariz, o seguinte. E quando a gente entende que a gente, para se manter nessa constância, a gente vai precisar abrir mão de muita coisa. Sim. O que acontece? O jovem quer a constância. Ele enxerga e quer aquilo. Mas ele é o famoso, jargão assembleiano, né? Dentro do nosso, o famoso pagar o preço. O que é que você enxerga nisso, assim? Como é na tua vida? O que é que você enxerga para a nossa juventude nesse contexto? O que é que você precisa abrir mão e entender que você vai precisar abrir mão para ter outras coisas que você tanto quer, que é estar constante na presença do Senhor? Quando você vê alguém como referência, você, por exemplo, que está na liderança de um campo grande de jovens, as pessoas te olham, vê Deus na sua vida. Amém. E almejam ser usados por Deus como você é. Mas não entende que tem um tempo, tem um processo, né? E acha que a gente cai de paraquedas. Não, há um tempo determinado. E o evangelho, o ministério, chamado, a constância espiritual, é como se você fosse colocando os tijolinhos. É uma obra, né, que é constante. Todos os dias você regando, você alimentando, né, ali. E essa constância espiritual se deve à renúncia. Amém. Evangelho é renúncia. É você ser diferente, não é no sentido de ser antissocial, mal educado, cheio do eu, orgulhoso, santarrão, né? Porque o evangelho, uma das coisas mais difíceis é o equilíbrio. Né? Então, assim, é você ter o equilíbrio e você entender o quê? Que eu preciso renunciar. Quando eu me submeto a Deus, quando eu me submeto à palavra, eu digo, Senhor, é para mim. Mexe com a minha estrutura, me muda, porque não é fácil isso. Não é fácil porque é um confronto. Então, eu preciso renunciar. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ter uma vida de constância. Eu preciso renunciar. O quê? O que é que me atrai, né? Eu sou bem cinéfila, assim, eu amo filmes e biográficos principalmente. Mas eu tô assim em casa, descansando depois que eu fiz tudo, eu vou assistir um bom filme, eu gosto. Mas assim, depois do que eu fiz, o meu devocional já tem sido feito há muito tempo. Tô entendendo. Então, assim, renúncia de prioridades, entender que não é todos os lugares que eu devo ir, não é todas as roupas que eu devo vestir, não é todo tipo de fala, né, que eu devo repassar, a forma como eu falo, a forma como eu ando. Não estou dizendo que eu sou perfeita e o evangelho não fala de perfeição. Claro. É a gente ser moldado por Deus, né? Então, assim, é uma vida de renúncia. Constância espiritual, eu quero ser constante. Você precisa parar, renunciar àquilo que está te atraindo, querendo roubar o teu tempo com Deus. Né? Inclusive, é uma proposta da Juve, da IEADM, esse calendáriozinho. Eu recebi até ano passado, né? Que era aquele do fluir, né? Exatamente. Tinha águazinho, eu ainda tenho esse calendáriozinho. Então, assim, já como forma de incentivo dessa constância. Então, como eu me mantenho constante? Renunciando. Jesus vai dizer o quê? Você quer me seguir? Então, carregue a cruz, negue-se a si mesmo. Então, negar-se a si mesmo é eu dizer assim, não para um momento de lazer, não estou dizendo que não devemos ter, ou de prazer, é a sua prioridade. Eu vou ter o meu tempo com Deus. Depois eu faço as demais coisas.
entendeu? Então, o que nos conserva constante é essa vida de congregar, desse aumento de desigrejados que tem, de só assistir cultos online, de não querer se submeter porque está machucado com homens, com templo, com sistema, com isso, com aquilo. Então, essa importância de se congregar, de estar indo aos cultos, de ter a comunhão com os santos, de ter essa vida devocional, isso nos mantém constante. Não existe igreja sem relacionamento com o noivo e não existe igreja sem comunhão com os santos. Com os santos, com os irmãos. Isso é maravilhoso. E eu vou até continuar aqui a nossa descida à olaria, e aí vamos chegar lá, né? Esse texto que dá base à temática desse ano, faz e refaz, né? Será que eu não posso fazer com você, Israel, né? O que o oleiro faz com o barro? Refazer, fazer de novo. E você me falou, Carice, sobre as suas experiências de, como qualquer pessoa, frustração, né, dor, alguns momentos que você viveu, que a gente sempre vai viver. Sim. Tem alguma coisa em específica, alguma situação que talvez você fale, Felipe, eu acho que isso aconteceu na minha vida e depois eu vim perceber que esse processo ele precisa mesmo de ser debatido, ser falado, algo em específico que você queira dividir conosco nesse seu processo. E aí também a sua visão a respeito disso, né? Como é ser esse vaso nas mãos do oleiro, né? Como é que é ser esse barro, né? Buscando essa forma dada por Deus. Nos fala um pouquinho sobre isso. É interessante essa passagem porque ele fala que o oleiro é que vai nos refazer. Então, ele faz do jeito que ele quer, né? E um momento muito difícil da minha vida, para mim, assim, pode ser bobo para alguém que vai estar, né, escutando, mas alguém possa estar passando o que eu passei. Quando eu terminei o ensino médio, eu tinha um grande sonho de ser nutricionista. E aí o pai sempre pagou escola particular e tudo, né? Sempre aquele motivo de preocupação, de dar o melhor para nós, educação secular. E aí eu não passava no vestibular e eu ficava muito conflituosa, né? E eu ficava sempre muito triste, me cobrando, porque eu sempre fui muito estudiosa. Só que Deus tinha outro projeto comigo. Não é que Deus não queria que eu estudasse em si, Ele não queria que fosse aquele curso. Naquele momento. Sim. Né? E eu me lembro que eu estava voltando da natação, né? Porque é algo que eu amo, assim, eu nadei durante um tempo. E eu fui para a consagração de jovens. E aí eu me lembro que o meu líder de jovens na época disse assim, Carice, eu não te vejo trabalhando para o homem. Eu te vejo na obra do Senhor. E aquilo dali me impactou, porque meus pais nunca falaram isso para mim, apesar que sempre nos incentivaram a viver para Deus, a fazer a obra do Senhor. E naquele momento ali eu descansei mais. E foi o período que eu tinha iniciado o seminário teológico. E aí eu vi o que Deus queria, era isso. Foi quando eu comecei com essa questão de pregação, por quê? Porque eu iniciei, porque eu sempre amei a palavra, né, e amo. E eu iniciei o estudo e foi uma irmã lá do Amapá, na minha casa, amiga de uma pessoa conhecida nossa, e foi a primeira profecia que eu ouvi, né, assim, e tudo que Deus usou aquela irmã se cumpriu e está se cumprindo. Glória a Deus. E ela teve palavra profética, e aí envolvendo essa questão da palavra, da pregação, né, e aí eu descansei naquilo e passou anos para vir, porque entre a profecia e o cumprimento pode ser rápido, mas pode demorar um pouco, tem um tempo. Sim. E eu fui para o seminário teológico. E aí, depois que eu estava em missões, que veio a questão da psicologia. Então, às vezes, a gente fica se indagando muito, né? Qual é a profissão que eu vou ter? É uma dúvida recorrente. Você sabe que no números de educação, né? Eu trabalho numa universidade. Sim. E o principal motivo de evasão, Carice, dos cursos superiores no Brasil é a escolha errada do curso. A pessoa tem uma aspiração ou quer cumprir a aspiração de alguém, entra naquela situação e depois desiste. Então, em sala de aula, eu tenho essa experiência de sala de aula, a gente vai ver sempre meninos jovens, né? Meninos e meninas jovens, segundo, terceiro curso, que estão tentando concluir, né? Então, o mundo está muito nesse lugar, né? De falta de identidade. Mas você muito claramente percebeu isso, confiou,
Sim. E aí? E aí estou agora cursando psicologia, né? Me encontrei assim, porque assim, Deus ele não faz nada errado, né? E às vezes a gente tenta insistir em algo que Deus não quer pra gente. Então a gente é guiado por Deus em todas as áreas. Seja, se você tem dúvida qual é a sua vocação ministerial, vai fluir, vai chegar. Como eu. Eu nunca imaginei ser uma pregadora, nem uma professora de seminário, nem professora de EBD. Mas veio a oportunidade, foi fluindo. Ela foi acontecendo, né? Vai acontecendo. Se você tem dúvida qual é o seu chamado, o que é que eu vou fazer? Claro que nós temos o chamado geral de louvar o Senhor e de pregar as boas novas, mas eu estou falando de algo específico, Sim. né? Então, vai surgir, vai ter o tempo, vai fazendo a obra do Senhor e Deus vai te orientando. A mesma coisa na questão secular. Eu preciso entender o que é que Deus quer para mim. Aí eu preciso estar parando e ouvindo Deus. Porque a gente tem um hábito de orar e jogar aquilo como monólogo e não querer parar para ouvir Deus. Para ouvir. Né? E Deus, ele fala de diversas formas. E às vezes a gente ainda joga junto uma sugestão, né? Exatamente. Não é, Senhor, faz o que tu quer, mas se o Senhor quiser fazer isso aqui... Sim. Sim. É um ponto... Às vezes vai atrás de um vaso querendo uma profecia ouvir, que confirme. Aí fica... Isso, meu pai. Aí isso é muito danoso, né? Porque Deus, ele fala de diversas formas. Deus é criativo, né? Demais. Deus é um Deus de coisas novas, de surpresas. O que ele fez comigo, ele pode fazer diferente com você, né? Mas o fato é, dúvidas em vocação ministerial, secular, siga a orientação de Deus, vai acontecer porque Deus tem o melhor para nós. Foi um momento assim que marcou muito a minha vida, nessa transição de 18 anos para 20 anos. É sempre muito difícil. E eu me ficava sofrendo sozinha, nunca compartilhava com os meus pais, com ninguém, e aquilo me machucava muito porque eu me autocobrava, né? Porque que eu não estava passando, e se eu estudava tanto, né? E o pai pagava cursinho bom, mas eu vejo que realmente... não era, e hoje eu percebo isso, que realmente eu não teria sido feliz tendo feito outro curso, né? E eu amo a teologia, e eu fui abordada agora por uma amiga, e ela disse assim, Cariz, mas aí, você terminou psicologia e a teologia? Eu disse, não, a teologia eu não vou deixar, né? Teologia está sempre em nós, todos os dias, né? O estudo da palavra, o estar perto de Deus. Que coisa boa. Cariz, eu acho que a gente ficaria aqui um episódio, 2, 3, 4, 5. Tanta coisa para perguntar, tanta coisa que eu queria falar sobre fluir nos dons. Você é uma mulher que tem essa liberdade no Espírito. O Espírito Santo tem te dado isso. Uma voz literalmente profética para a nossa geração, isso sem dúvida. Mas vai ficar para um outro momento que eu quero muito que você volte. Por isso que se você quiser que a Cariz... tem uma parte 2 desse podcast numa próxima temporada, escreve aqui embaixo, viu? Não para a glória dela, mas é sempre muito, muito prazeroso ouvi-la e aprender. Mas a gente já está caminhando para o fim, né? Nos últimos momentos aqui da nossa conversa. E aí eu quero te perguntar, Cariz, um ponto, para a gente assim tentar arrematar aqui o que a gente está colocando. E você tem muita liberdade para responder da forma como o Espírito Santo te direcionar, porque eu vejo muito isso também. As respostas, elas vêm de um lugar diferente, vêm do teu coração, mas vêm também segundo a vontade de Deus. Então eu te pergunto, as dicas práticas, vamos pro prático, Cariz, vamos assim imaginar coisa prática mesmo, se a gente fosse aqui fazer um corte agora dessa conversa, dicas práticas para literalmente viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe, assim, olhar para ele e literalmente deixar caminhar nesse lugar. E aí você fala para mim no final que é ser feito e refeito. Seja uma pessoa ensinável. Seja uma pessoa humilde. Seja obediente a Deus, a palavra, aos pastores. Né? Prossiga olhando sempre para Cristo, em busca constante por Ele. Né? Sabendo que Ele é Pai. Sabendo que Ele tem o melhor para nós. Sabendo que independente das circunstâncias que assolam, os conflitos que vêm na juventude, com quem eu caso, o curso que eu faço, qual a minha vocação, o Senhor, Ele sabe do futuro e Ele tem o melhor. Claro que a sua soberania não vai anular a minha liberdade de escolha, mas que vocês escolham Deus, que a sua prioridade seja Deus em todos os sentidos da sua vida. Essa é a dica prática. Vida de oração,
meditação da palavra, sempre o devocional. Eu não consigo, né? Mas o Senhor vai te dar graça, reserve esse momento com Deus e Deus vai dar vitória a você. E voltem aí para me voltar novamente. Eu tenho certeza que eles vão colocar aí. Cariz, é muito interessante a gente ouvir isso e dizer assim, mas só isso, né? Pensei que ela ia pedir para mim subir um monte, assim, de joelho, uma coisa assim. Só isso. Isso. Só isso. Não tem uma fórmula mágica nem muito né? pesada, né? O acesso já está livre para Deus e a gente pode subir no monte, no nosso quarto, né? No transporte coletivo, onde a gente estiver. Essa busca por Deus tem que ser incessante. Amém. Independente de pessoas, independente de escândalos, independente de frieza espiritual de alguns, de um arrefecimento de fé de uma parte de alguns, eu não posso perder essa chama. Meu Deus. Eu preciso sempre estar descendo na olaria, dizendo, Senhor, me refaz. Eu quero algo novo, né? Tem um hino muito bonito da Isadora Pompeu, que eu acho, que é aquele... Toca em mim de novo, né? Ela pede esse chamado. Então, que o Espírito Santo sempre esteja tocando em nós, né, Felipe? Porque as aflições são muitas, mas o Senhor, Ele sempre nos conserva com a sua graça. Graça do Senhor é suficiente. Jesus é suficiente. Amém. Nós não precisamos de mais nada. Ele é suficiente. A sua palavra é suficiente. Glória somente a Ele, glória somente a sua palavra. Ele é suficiente em nossas vidas. Essa é a dica prática. Dica maravilhosa. Podcast maravilhoso, conversa maravilhosa. Muito obrigado, Cariz. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado por ter dito sim a essa conversa. Eu tenho certeza que eu saio diferente, saio melhor dessa conversa. E quem nos acompanhou até aqui também. Tá bom? Amém, meu amigo. Mais alguma coisa? Eu quero somente agradecer, ver esse espaço, que realmente o Espírito Santo toque em corações através desse podcast. Eu orei muito. Amém. Porque para tudo na minha vida eu oro e o Senhor me usa. Eu não quero que seja só um mero podcast. Eu quero que o Espírito Santo toque em vidas e que realmente o Espírito Santo venha tocar em corações. Muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço e agradeço também a você que ficou conosco até aqui. Tá bom, né? Essa segunda temporada parece que está até melhor. Não que a primeira não tenha sido, mas é porque, como foi dito aqui, Deus sempre tem algo novo, um insight novo, uma experiência nova, uma direção nova. O que é que Deus tem para ti? Já se perguntou isso hoje? Eu sei o que Ele tem para ti agora. Você compartilhar esse link com a pessoa que vem no teu coração agora, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha no teu WhatsApp, deixa Deus te usar, porque esse conteúdo, ele, como a Cariz bem colocou, não é só para o nosso deleite, mas é para a nossa edificação. Então, deixa Deus te usar. Quero agradecer de novo a nossa convidada Cariz e quero agradecer também o presbítero Ginaldo Félix, o homem por trás da cena aqui, nos ajudando de todas as formas, de todas as maneiras, para que esse conteúdo chegue até você nesta qualidade. O nome dele está aqui também, a forma como você pode encontrar o serviço do irmão Ginaldo. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Muito obrigado por tudo. Eu espero você num outro episódio. Vai ter outro? Vai. A gente tem mais um episódio, o último da temporada, e eu quero que você esteja lá. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!